Seja bem-vindo a este canal destinado a conteúdos espirituais para levar você cada vez mais perto ali dessa intimidade com Deus. Este é o desejo e espero que vocês estão acompanhando a gente há tanto tempo possam estar se aprofundando nessa relação com Deus. Quero apresentar para vocês mais uma vez o santo de hoje. Hoje é dia de São Damaso, este homem que se torna Papa, da qual ainda temos pouco conteúdo para falar daquilo que antecede ao seu período papal. Sabe-se que ele teve uma família que o educou na fé, o seu pai mesmo separado, depois se dedica à vida eclesiástica e ali também jorra os frutos, porque ele e a irmã se tornam religiosos, seguem este caminho. Fala-se sobre Damaso, sobre a dimensão principalmente da sua capacidade cultural, a sua capacidade intelectual, mas se sabe muito pouco. Sabe-se que ele lutou, sobretudo, em aspectos contra o arianismo e viveu numa época que está aí cercada de grandes homens como São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, e por isso deixa também a sua marca. Ele nasceu ali por volta do ano 305, acredita-se que ele nasceu na Espanha, mas ainda há alguns estudos que falam do seu nascimento na cidade de Roma. É certo que este caminho que ele percorre em Roma marca a vida dele, também vai significar muito, sobretudo essa dimensão de poder se aprofundar, de estar mais perto, de ter uma vivência ali de proximidade com todas aquelas histórias e testemunhos dos mártires que tantas vezes neste canal nós também vivenciamos e testemunhamos. Assim, ele cresce num ambiente cultural e de santidade, propício para que mais tarde ele pudesse enfrentar aquelas heresias que se configurariam naquele tempo, principalmente a heresia ariana. A sua eleição como Papa foi realmente conturbada por causa dessas divisões entre os bispos arianos e aqueles que não seguiam esta doutrina. Assim, ele se posicionou logo que foi eleito, fazendo a demissão de todos os bispos que eram de tendência ariana. Ou seja, provocou de certa forma um descontentamento geral, sérias repressões. Havia então todo um caminho que levou também a formarem ali um antipapa, ou seja, um outro papa, através do diácono Ursino, assim que fosse colocado em contraposição ao seu papado. Ou seja, as coisas começaram a se acirrar, mas ele sempre muito sério. E todas essas divisões provocaram nada menos, nada mais do que 137 mortes. Por isso que foram pessoas levadas ao martírio por defenderem a igreja contra as heresias daquele tempo. Ele vai marcar também o seu papado pelos estudos da revisão do texto bíblico, na nova versão latina, e seguido aí justamente pela ajuda de São Jerônimo, que se torna ali o seu secretário. Segundo, depois se fala dos seus milagres, Diz que uma vez ele saindo ali da Basílica do Vaticano, ele encontra um dos cegos conhecidos ali já na região, e o cego fala para ele: Santo Padre, cura-me. E o que ele faz? Ele pega, faz o sinal da cruz sobre os olhos deste cego e diz: tua fé te salve. E aí naquele mesmo instante diz que o cego recuperou a vista e se ganhou notoriedade aquilo que era um milagre, que era explícito, afinal aquele cego era bem conhecido ali naquela época. Mais tarde ele vai convocar também um sínodo, reúne 44 bispos e pede sobretudo este exilamento deste antipapa, que tantas vezes causou ele calúnia, defamação, acusaram ele até mesmo de adultério para que pudessem retirar a autoridade dele. Fala-se de um tempo no seu papado de uma liberdade muito grande, apesar de toda a sua firmeza contra aqueles que praticavam heresia. Falam que era um tempo onde se podia escrever, catequizar, coordenar, poderia realmente ter ali aqueles ideais, aquelas propostas evangelizadoras tão comuns e tão frutíferas dentro da igreja. Outras das suas atitudes, por exemplo, em relação ao cântico. Imagine que aquele canto da igreja, que tantas vezes nós proclamamos, o Aleluia, por exemplo, era só possível na Páscoa. Então o que ele faz? Ele torna isso possível nas celebrações da nossa igreja por vários momentos. Também vai estabelecer aquilo que são os momentos, os horários, para que se estabeleça o canto, o ofício. Assim isso vai
dar uma luz, um direcionamento para a vida clerical e principalmente a vida monacal, aonde os horários estão bem estabelecidos e se preza ali também o louvor, o agradecimento a Deus. Ele também cuidou daquilo que são os túmulos ali dos mártires, né? E colocou todo este cuidado, este zelo, para que pudesse ter este lugar, que hoje, principalmente onde estão enterrados os papas, né? Embaixo da Basílica de São Pedro, todo o cuidado. Mas ele mesmo se dizia que não poderia, gostaria, mas não poderia, né, ser enterrado ali, porque acharia que de certa forma tiraria a glória daqueles homens santos. Imagine você. Mas ele falece em 384, é uma das pessoas expressivas desse século IV dentro da igreja, com tantas reformas, né, e tanta garra, sobretudo cuidado, zelo e determinação por aquilo que deveria ser o ministério petrino. Assim, aos seus 80 anos, ele é enterrado em um túmulo na Via Andreatina e assim passa a ser celebrado o seu dia no dia 11 de dezembro. Bom, e aí se estabelece essas memórias, sobretudo de um coração e de uma dedicação, como eu falei, a tantas pessoas. Pedimos que este homem, que este grande santo, Papa, possa nos dar esta firmeza, esta continuidade e, sobretudo, este cuidado com aqueles que tanto mais precisam. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.